Prazer enorme estar com você. Parabéns por tudo. Vamos lá, né, lindo? Bom, hoje é uma alegria imensa poder conversar com alguém que eu dividi muito tempo na seleção brasileira, dividi momentos importantes da nossa vida, talvez um dos momentos mais importantes da minha vida. Roberto Carlos é uma referência a todos os aspectos, né? Quando a gente fala do Roberto Carlos dentro do futebol, já vem na cabeça de muitas pessoas várias coisas, né? É conhecido às vezes pelo chute forte, pelos gols de falta, gols maravilhosos, seleção brasileira, títulos, conquistas, uma pessoa descontraída, sorridente. Mas hoje eu quero descobrir um pouquinho mais, né? Porque às vezes a gente se encontra, a gente está sempre dando risada junto, mas descobrir um pouquinho mais o que está por trás desse cara. Roberto, prazer imenso estar com a gente aqui no Jogo por Trás do Jogo. Obrigado. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Obrigado a você pela disponibilidade de tempo, mas acima de tudo pela amizade, carinho, né? A gente tem sempre um carinho mútuo, sempre quando a gente se encontra é sempre legal. Cara, e assim, a gente viveu uma parte importante da nossa vida, dividindo, né, espaço na seleção brasileira, 2 Copas do Mundo, mas acima de tudo muitos jogos, muitos outros encontros, a conquista do Mundial de 2002, que pra gente tem uma importância imensa. Mas para você, quando você olha a sua vida hoje, fora do campo, o que mais mudou de lá para cá? Giba, o que mudou foi as obrigações no sentido, a gente viajava muito. Claro que hoje a gente viaja a trabalho, mas de uma forma diferente. Continuamos acompanhando muito futebol. A gente se encontra sempre por aí com os amigos em viagens e eventos. Mas assim, eu sempre digo para as pessoas que hoje eu trabalho mais que quando eu jogava. Antes era 2 horas trabalhando, agora são 6, 7 horas de viagens longas e continuamos a ter pouco tempo com a família, né? Mas o futebol te dá a oportunidade de você ir pelo mundo contando histórias. Como era o ambiente da seleção, como era no Real Madrid, os jogadores que eu joguei. São muitas coisas, são vários momentos que a gente passa hoje em dia, que é diferente do quando a gente jogava, que era máxima concentração. Hoje é um pouco mais relaxado, mas é mais divertido também. Super descontraído, né? A pressão já não existe, é muito mais tranquilo para todos nós, né? Você usando um escudo, sendo embaixador de um clube, a responsabilidade parece que ela aumenta também, porque você tem que tomar muito cuidado com o que você fala e passar uma informação correta do que... O Real Madrid é uma escola de dentro e fora de campo. Você tem que aprender muito bem como falar e expor as suas opiniões em relação ao clube. Mas é um trabalho super divertido. Eu fiz o curso de treinador e fiz o curso de diretor esportivo, ou seja, tem várias opções que eu tenho na minha vida hoje em dia para continuar ligado ao futebol e rever os amigos sempre. E quando você olha para trás, né? Quem, de repente, foi primordial assim, na sua vida, na sua carreira, você olha e fala assim, cara, essa pessoa é minha referência, ou essas pessoas? Quando eu jogava futebol, meu pai, mas durante o futebol eu fiz muitos amigos, né? Muitos conselhos que muitas vezes eu não ouvi, mas é uma vida super interessante. Eu falo no geral, porque se eu falar de um só, os caras vão ficar me ligando e vão falar, você não falou de mim. E eu fui um dos responsáveis para você ter uma carreira como foi. Mas hoje eu continuo tendo amizade com todo mundo, dou conselhos e ouço conselhos. Então, eu tenho uma vida super tranquila, mas sozinho eu não chegaria a lugar nenhum, sozinho você não chegaria a lugar nenhum. A gente sempre ouve as pessoas e aprende. Exatamente. Bom, te conhecendo, né, como eu te conheço e, né, convivendo junto, você sempre... teve uma facilidade muito grande de estar nos ambientes, né? Sim. De entrosar com todos. Isso foi algo natural da sua parte? E o que essa facilidade te ajudou nos clubes que você jogou, no Real Madrid muitos anos, com a seleção e até como treinador também, né? A simplicidade, isso daí já vem de casa, já vem de berço, né? Então não é porque o Roberto Carlos jogou no maior clube do mundo, com todo respeito ao teu, e na melhor seleção do mundo, que eu teria que mudar a minha forma de ser. Eu sempre fui assim. Dentro do campo existia aquela concentração, tem uma imagem, você está sendo visto no mundo inteiro, mas é gostoso quando você vai pelo mundo, as pessoas falam que pessoa mais agradável, né? Simpático, né? Carismático. E a gente é assim,
não tem por que mudar, nunca mudei e procuro passar boas informações para as pessoas, porque hoje em dia as pessoas têm uma ideia de jogador de futebol arrogante, prepotente, e não é bem assim, não são todos. É uma profissão diferente, eu amo falar de futebol, adoro, é uma profissão maravilhosa, mas o ser humano é o ser humano, Giba. A gente não pode perder nossa essência, não esquecer de onde a gente veio, né? E um troféu ou títulos não tem que mudar o teu caráter ou a tua forma de agir com as pessoas. Quando você fala dessa questão, né, do lado humano, né, que para mim acho que o ser humano ele está na frente do que é o profissional. O profissional é construído, né, mas os valores a gente aprende. A tua base, né, familiar, ela tem uma importância muito grande nisso? Conta um pouquinho para a gente. Eu venho da roça, né? Eu venho da roça e sempre quando eu vou por aí, eu conto o que eu fiz quando era pequeno. Além de estudar, eu trabalhava com meu pai. Qual o trabalho que era, Alberto? Meu pai trabalhava no café. Você trabalhava com ele? Trabalhava e lá enchia o saco dele. Ele tinha aquele tratorzinho, sabe aquele tratorzinho de adubo? Sim, ele adubava lá e ia enchendo a paciência do meu pai. Logo uma tecelagem, que aí eu fui sozinho. Depois eu fiz guardinha mirim trabalhando na fábrica de caixão de defunto. Então eu trabalhava dentro era um espaço que tinha lá dentro. Então quando precisava de verniz, eu ia lá, pegava verniz, levava para a pessoa, era super interessante. Era legal. E logo em seguida já veio o futebol, veio a União São João. Mas eu com 11 anos já comecei a trabalhar com meu pai. E com 13 anos fui visto pelo Adailton Ladeira do União São João e comecei a jogar. E a vida seguiu. Não parou mais. Mas assim, família super simples, sabe? Meu pai e minha mãe... Meu pai, até outro dia, ele estava dirigindo van escolar, porque ele não queria parar. E olha que a gente dá melhor não parar também, né? Porque meu pai, ele começou a ficar em casa, agora ele engordou, entendeu? E começa então, a cabeça a ficar... Claro. Agora ele tem mais tempo de pensar, antes ele não tinha. Sim. E é uma família super legal. Meu pai e minha mãe são minhas 3 irmãs, moram lá no interior de São Paulo e vivem super bem. Cara, para quem olha você lá de fora, né, viu aí, né, toda a tua facilidade, né? Facilidade, quando eu digo, quando a gente vê de fora, né? Você chutando forte pra caramba, conquistando títulos, mas o que por trás do Roberto, cara? O que é por trás do Roberto, a cabeça do Roberto? O que está por trás de tudo isso que as pessoas, de repente, só têm uma ideia, né, do que viu, mas o lado humano? É uma referência familiar. Eu sou muito bom filho, eu acho que eu sou bom filho. Devo ser bom filho, porque até hoje meu pai não reclamou, minha mãe. E sendo pai, educar para os meus filhos e dar o melhor estilo de vida. O que eu não tive, hoje eu faço para os meus filhos, que é dar um ritmo de vida bom para que eles no futuro possam ter alguma coisa para fazer. Ou estudar, ou mesmo jogar futebol, no caso da Manu, do meu neto. Mas assim, eu procuro ser uma referência. Porque, na verdade, quem cuida de toda a família, das 780 pessoas, sou eu, entendeu? Então, eu tenho que trabalhar bastante para cuidar de todo mundo. Por isso que eu estou vendo você o tempo todo em movimento. 780? A gente passa por isso, a gente é referência familiar e maravilha. É bom você manter uma linha de raciocínio. A família cresce, A família cresce. Eu faço churrasco lá na chácara, de repente tá tudo lotado, velho. E aqui lá eu cuido de tudo. Não precisa mais convidar ninguém, a família já é suficiente. Eles entram sem convidar mesmo. Não, é espetacular, cara. Cara, eu vou voltar um pouquinho mais, né, com você, cara. 98, né? Final da Copa de 98. Qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça quando você pensa na Copa do Mundo? E porque ela, assim, se para mim já foi difícil, né? Imagina para você estando lá. E como é que você superou aquele momento, né? Aquele processo todo que vocês viveram? Eu acho que as críticas, quer dizer, eu sempre falo para as pessoas que fizemos em 2002 o mesmo que fizemos em 98, só não levantamos o troféu. As pessoas perguntam do Ronaldo, eu procuro falar o menos possível, porque afinal é coisa privada nossa e claro. Tinha que ser resolvida ali dentro da nossa concentração ou dentro do vestiário. Foi uma competição boa, tanto que chegamos na final. A França chegou, que também mereceu chegar. O Zizou fez 2 gols de cabeça, acho que foram os 2 únicos gols que ele fez na história na vida dele. Ele brinca, ele ri muito quando eu falo isso para ele. Mas assim, um ambiente de grupo, um ambiente de amigos,
O problema é que no Brasil você tem a obrigação de ganhar. Não tem aquele momento de relaxar. Ninguém quer saber se chegou à final. Todo mundo chegou na final, tem que ganhar. E não é sempre assim. Claro que nós tivemos um problema durante esse famoso dia, onde nós tentamos esconder da melhor forma possível a situação, mas o jogo já tinha acabado, era meio-dia. Sim, sim. O jogo acabou meio-dia, porque foram momentos desagradáveis que eu espero, e acontece hoje em dia, jogadores caindo, jogadores não bem fisicamente, jogadores que se rompem, enfim, tem várias situações. Mas 98 para mim foi para mim, eu poderia ter ido em 94, eu estava na lista, o Zagallo, o Parreira me picotou. Eu até brinco com ele sobre isso, porque estava no meu melhor momento. Não, você era muito novo e tal. Mas 98 marcou um pouco ali a sequência do meu trabalho, novo ainda, e jogando com os melhores do mundo. Para mim foi o máximo. Uma grande Ganhar escola. ou perder Né? é uma escola, pelo amor de Deus. Escola. Ganhar ou perder faz parte do esporte. Claro que quando você perde, você sabe como que é, né? A Sim. imprensa critica muito, aí você tem que aguentar, a culpa foi tua. Buscam problemas onde não tem. Então eu procurei assimilar aquilo. Me preparei mais 4 anos para chegar em 2002 e fizemos o que fizemos. Bom, aí eu vou voltar, assim, adiantar um pouco mais para 2002, né? O que aquela conquista mudou em você que o título, visto do lado de fora, não consegue explicar, cara? Do lado de fora, né, o torcedor tem uma visão, o jornalista tem um, o diretor tem um, mas você, cara, o que mudou isso para você? Sabe que eu nem pensei nisso? Aquilo que eu falei, fizemos em 2002 o que fizemos em 98. E um ambiente igual de amigos e um grupo vencedor. Porque todo mundo jogava em grandes clubes da Europa e chegamos lá e ganhamos. A única diferença é que em 98 o Dunga não levantou o troféu e em 2002 o Cafu levantou. Essa, para mim, é a única diferença que existe. E a qualidade do time. O grupo era muito bom. O grupo era muito bom. A gente não deixava o Ronaldo dormir. Você era um dos responsáveis. Acho que você e o Dida, né? Eu e o Dida. Eu falava, Ronaldo, hoje está proibido dormir. Aí eu lembro que ficava enchendo a paciência dele para não dormir. Eu lindo, eu tô com sono. Eu falei, você não vai dormir não. Aí ele conseguiu dormir tranquilo, mas eu dormi olhando ele para ver. Olha o peixe ou do gato. Mas é coisa do esporte. Vou ficar um pouquinho mais de 2002, explorar um pouquinho mais. Cara, quando você olha, né, óbvio, você viveu 98, que era uma seleção também fantástica, que é referência para nós, né? E aí, na sequência de 2002, que nós vencemos. Quando você olha para aquela seleção, qual que é o seu sentimento? Qual que é o seu sentimento, né? Até vou estender um pouco mais, quando fala de seleção brasileira para você, né? Você ouve... Eu acho que a família Scolari, ela vai ficar marcada para sempre, né? Mesmo de 94, 98, 2002 ou 2006, que era muito também boa também, de 2002. E eu lembro do nosso ambiente, velho. A gente ganhava o jogo antes de entrar no campo. Nós perdemos uma antes de entrar no campo e ganhamos durante 99% dos jogos na concentração. E esse é o lado que as pessoas não veem. Ambiente de amigo, nosso ambiente de merenda, nosso ambiente de almoço. Acabou o almoço, a gente ficava mais 1 hora e o treino era daqui a pouco. E todo mundo adorava, todo mundo adorava, ficava um bando de doido. Eu conto isso em casa, né? Porque os filhos, os amigos têm essa curiosidade também. Eu falo que a gente acabava de almoçar, principalmente jantar. Jantar era mais tarde. Jantar, e a gente ficava até a hora do lanche, conversando, né? Dando risada. Tinha sempre alguém mais engraçado, né? Contando história. Você era um contador de história também. E tinha o Marcão, que era outro contador de história. Marcão, Cicinho. Eu lembro da época do Cicinho também. Depois já em 2006. Mas a gente gostava de ficar junto. Sim, Você acha que esse lado de gostar de ficar junto foi um grande diferencial para a gente ter... No nosso grupo tinha gente séria, né? Os sérios saíam da mesa, de repente a gente tentava trazer eles de volta, mas não tinha jeito. Mas o grupo que gostava de brincar bastante, de contar história, como que era no Real Madrid, como era no Arsenal, como era no Milan, no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo. A gente ficava conversando ali porque são muitas histórias e às vezes numa brincadeira você aprende muito. Eu acho que hoje mudou-se um pouco esse ritmo de concentração, de grupo, mas a gente vê a descida do ônibus, a nossa época era samba. Hoje em dia todo mundo com fone. Então você vê que existe uma mudança muito grande no ambiente em relação à seleção brasileira. Você falou do samba, cara, me lembrei aqui. Você lembra na final
que enquanto a gente não cantou todo o repertório, a gente não desceu do ônibus, todo mundo desceu e a gente ficou ali, né? Ficamos todo mundo lá atrás. Ficou mais uns 10 minutos, enquanto não cantou o repertório todo, ficamos ali. Tinha várias Isso fazia músicas parte nossas. também de um ritual que a gente tinha. Eram os costumes nossos. Né? O jogador é muito supersticioso. E nós, não, desde o primeiro dos amistosos até o jogo final, era aquele samba, as mesmas músicas para dar sorte. E deu certo. E deu certo, maravilha. Você construiu acima de tudo, além de uma bela história, uma história longeva no Real Madrid, que é o maior clube Obrigado, Giba. do mundo. Junto com o Arsenal. Aí sim, Junto Giba. com o Arsenal. Aí sim. Né, um dos maiores clubes do mundo, né, com treinadores diferentes, jogadores diferentes. Sim. O que o Real Madrid representou na tua vida, na tua carreira, né, com todas as pessoas que você conviveu? E o que você aprendeu que você traz hoje para a função que você exerce para o clube também, junto ao clube? O Real Madrid te ensina muito. O Real Madrid é igual a seleção, não pode perder. E a história do clube, ela é aquela coisa, você assina o contrato, já vem um manual de como se comportar. E lógico que o Real Madrid significou muito na minha vida, porque é uma escola, porque eu estava jogando com jogadores do mesmo nível nosso, preparando já um nível de vida para minhas filhas, para os meus filhos. Dentro de campo, sendo um baita de um jogador super responsável e fora dele, desfrutando da vida, porque afinal você joga no Real Madrid, você quer aprender os valores do clube, você tem a possibilidade de ser campeão da Champions. Você representa um país, porque a gente representava, você na Inglaterra e eu em Madrid representávamos como embaixadores do Brasil, sem passar notícia ruim, mostrando para eles que nós somos super gente boa e que nós estávamos ali para aprender e não para ocupar o espaço deles. Então tinha um pouco de cada coisa para que a gente pudesse fazer uma carreira tão bonita como foi. É legal que você, mesmo o futebol tendo passado, né, dentro de campo, mas você hoje atua nesses níveis diferentes, né, do futebol, nos bastidores, outra hora como embaixador, tá? Foi difícil para você quando você parou? E como é que foi para você encontrar um novo lugar no futebol? Eu me preparei para parar, porque tem a velha frase, né? Porque é difícil, né? Porque nem todo mundo se prepara para o momento. Eu comecei muito novo. Eu comecei muito novo no futebol e quando eu joguei no Corinthians, que eu fui subir a escada de casa, que eu tive que segurar na escada para subir. Ali eu achei que era o momento de parar. Ou você para ou param com você. Então eu tomei a decisão de parar. Mas ao mesmo tempo eu já estava preparado para o meu futuro, que eu queria ser treinador. Aí eu trabalhei na Rússia. Okay. Aí eu fiz o curso durante um ano de diretor esportivo. Tenho a licença. Então, para mim, hoje eu viajo com o Real Madrid em todos os jogos. Com eles no avião, vendo os treinamentos, indo no treinamento em Valdebebas. Só falta jogar. Ou sentar no banco de treinador. Sentir o cheiro da grama ali é tão gostoso. A gente volta no passado e lembra tudo que... E ter contato com o Kylian, ter contato com o Vini, com o Rodrigo, com o Jude Bellingham. Todos os jogadores hoje em dia, é legal quando eles te olham com idolatria. Admiração. Respeito, admiração. Esses caras, velho. Significa que a gente fez coisa boa lá atrás, né? Fizemos uma carreira bonita. Então, eu não senti tanta falta, não. Porque logo quando eu parei de jogar, eu já fui para a Turquia. Já emendou o processo. Fui de treinador. Logo eu fui para a Rússia e Índia. E logo em seguida já comecei a trabalhar como embaixador. A sua transição ela foi rápida. Foi. Você não esperou, porque alguns esperam, mas, cara, eu não quero mais trabalhar com futebol. Mas aí eu parei de Demora um tempo para depois retomar. Então acho que é um pouco mais difícil. Você tem que preparar o futuro. Eu vejo muitos grandes jogadores aí de seleção que os jogadores não conseguiram manter a vida que a gente tem. Porque quando você deixa de jogar, você constrói um império, certo? Aí para manter, você vai ter que buscar alguma coisa para fazer. Muitos trabalhos não te dão o direito ou a possibilidade de você manter aquela vida. Você tem que mudar completamente o teu roteiro. Uhum. E eu procurei fazer o possível e o impossível para conseguir fazer com que meus filhos não precisassem de nada. Eu trabalhei 28 anos da minha vida para os meus filhos. Não foi para mim.
Eu não faço nada, não uso nada, não gasto nada. Tudo que eu faço hoje é para minha família. São minimalistas. A gente é super tranquilo. Me deram de presente, mas daí foi sempre, né? Mas é bom você dar um estudo para os teus filhos, você ter uma casa boa. Sim. Então, o que eu fiz foi apenas manter o mesmo nível de vida dos meus filhos como eles têm hoje. Tem algum conselho que você recebeu durante a sua carreira ou durante a vida que você só passou a compreender depois de um certo tempo? A palavra cuidado, muitas vezes eu não escutava. Então, quando começa a acontecer muita coisa errada na tua vida, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro, aí eu comecei a tomar tombos, aí eu me dei conta. Aí você vai aprendendo. Eu uso sempre a palavra cuidado porque a vida não é fácil para ninguém e você não pode se equivocar muitas vezes. Maravilha. Se você for fazer uma reflexão, olhar para toda a tua história e como é que você quer que as pessoas, né, olhem para o Roberto Carlos e todo o seu legado, né, não só o legado como esportista, um ídolo que você é de todos nós, mas como também um ser humano, né? Que tem um ser humano que está ali, que jogou futebol há muitos anos, que se tornou ídolo, que ele se espelhava em outras pessoas. Como você quer que as pessoas te vejam? Simplicidade, carinho, respeito, afeto. Olha como ele é educado. Sempre com os pés no chão. Frase brasileira, não subiu para a cabeça. Né? Essa frase eu gosto, de ser mais simples possível. Eu procuro ser o mais básico possível. Não quero que as pessoas me olhem como arrogante, sabe? Eu vivo a minha vida com os meus amigos, da forma que eu acho que eu tenho que viver, aprendendo e ensinando. E simplicidade, a palavra chama simplicidade. Aí fica mais fácil. Porque são tantas coisas envolvidas dentro da frase simplicidade que aí você analisa como você quiser. Isso é muito bom. É diferente ver você fazendo entrevista, sabia? Por quê? A gente é tão amigo, você fica... Mas aqui na verdade não é uma entrevista, é um bate-papo. É um bate-papo, né? Eu só estou, na verdade, jogando você aqui tá bem, as Giba. conversas você tá aqui muito bem. pra gente... Caramba, parabéns, Giba. Cara, na verdade, legal, como é que eu descrevo o Roberto, cara? É um amigo, é uma pessoa que na verdade tem Cara, você não tem noção quanto que foi para mim, né? No momento quando nós estávamos ali para a Copa de 2002, eu era ainda um jovem chegando ali na seleção brasileira. Tá me chamando de velho? Não, eu olhava para vocês com um respeito muito grande. Mas né? a gente te abraçou de uma certa forma. De uma maneira muito especial. Eu falo isso na minha casa, né? Vocês me abraçaram. Ninguém me fez pagar mico cantando uma música. Super tranquilo. Fui muito abraçado. Mas, então, acho que tudo isso que você falou, a simplicidade, cara, tudo isso que você é realmente, é tudo isso que eu vejo, tudo que eu sinto do coração. E é o que a gente pensa de você também. Esse carinho, respeito, claro. Né, que a gente tem um pelo outro é algo que tem um valor muito grande. Mas então, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, sua amizade. Ari, vamos contando história pelo mundo. Da próxima vez eu faço a entrevista com você. Você tá com... Não, mas você pode... Eu não tenho essa facilidade tua. Não, mas você pode falar. Tem alguma curiosidade? Você gostaria? Como que você se sente hoje nessa nova etapa da tua vida? Você está começando. Caramba, já aprendo. Eu vou virar um coach do Roberto agora, de apresentador. Claro. Olha, tem sido diferente, né? Meu processo de transição de carreira, ele seguiu alguns caminhos, né, diferentes do seu. Por exemplo, eu não fui treinador. Eu demorei a despertar para esse lado, né? Recentemente eu fui fazer a licença B, mas não é o meu objetivo ser treinador, mas para o conhecimento, o curso ele é importante. Claro. Então, eu fui diretor no Panathinaikos, na Grécia, por um período, saí, e aí comecei a trabalhar com alguns atletas, representando alguns atletas, cuidando da carreira deles, né? E olhando, né, deles de uma maneira que eu gostaria que tivesse sido para mim. Né? E isso não aconteceu. Mas hoje, né, nos últimos tempos, né, trabalhando como embaixador do Arsenal, da FIFA, o que você disse na questão da responsabilidade, né, de estar representando as instituições, né, com todo o cuidado que você precisa ter de como você comunica, representá-los da melhor forma possível. Eu me sinto ali, quando eu estou representando a instituição, é como se eu fosse o presidente daquela instituição, com todo o cuidado. Mas o legal de tudo do futebol é a gente poder ter a oportunidade de reencontrar os amigos de novo, os ídolos, né? Então, assim, olhando lá para 2002, olhava vocês assim com uma admiração, respeito muito grande, né?
E por ser muito tímido, eu era mais tímido na época. Você era muito mais tímido. Hoje eu já melhorei um pouquinho, né? Claro, também, depois de tanta viagem, juntos. Ainda bem. Mas, cara, eu treinei o meu ouvido para aprender de vocês, né? E sabe uma coisa que sempre me marcou naquela época? Eu ouvia você, o Denilson, acho que o Rivaldo falou algumas coisas. Rivaldo falava assim. Cara, às vezes era difícil, né? Mas você e o Denilson principalmente, fala assim, cara, eu não quero chorar de novo. Né? Então isso pra mim me marcou muito. Claro. Né? E eu sendo mais novo ali daquele grupo, cara, eu falava assim, cara, eu não estava lá, mas eu entendo. Né? Mas para mim foi um privilégio muito grande. Mas vocês são assim uma referência gigantesca. Você, o Cafu, o próprio Rivaldo, mesmo o Rivaldo tendo o perfil mais sério, mais tímido, mas todos os outros ali, né? Então foi maravilhoso. E hoje, nesse momento, desfrutando do futebol. Então, recentemente eu bati um papo com o Denilson, ele me perguntou, Gil, cara, e aí, como é que é depois que a bola parou? Algo assim, né? Eu disse, Denilson, a bola não parou, o jogo não parou, eu só mudei de campo. Né? Eu fiz a transição do campo para os bastidores, né? Esses meninos são muito inteligentes, velho. Tá vendo? Frases novas que eu vou aprendendo. Isso é super legal. A gente vai aprendendo com ele. Acho que o legal da vida é isso, a gente ter oportunidade, né? Um dia de ter estado, né, dividindo uma responsabilidade muito grande representando o nosso país dentro de campo. Mas hoje, talvez a gente descobre coisas um do outro, né? Que de repente, pela responsabilidade, às vezes a gente queria curtir aquele momento de estar junto, a gente passava despercebido. Claro. Né? Então a gente vai aprendendo, acho que isso que é o legal da vida. Que bom, Giba. Obrigado pela entrevista, tá? Cara, obrigado eu. Você é um grande apresentador, entrevistador. Já começou. Muito bom, muito bom. Na próxima a gente combina, você vai ser o entrevistador. Tá ótimo. Fechado? Fechado. Valeu. Obrigado, gente. Jogo por trás do jogo começa aqui com o Roberto Carlos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Sucesso sempre. Para você também. Obrigado, irmão. Parabéns. Obrigado. Obrigado, mais uma vez. Poxa, foi um prazer enorme estar com você. Parabéns por tudo. Tá bonito, Giba. Tá muito bem, velho. Gostou? Gostei. Curtiu o bate-papo? Entrevista boa. Foi descontraído? Perfeito. Sem pressão, sem nada. Pressão foi, agora é só diversão. É isso aí. Obrigado uma vez, sucesso sempre. A gente se encontra por aí. Valeu. Valeu. Obrigado, meu garoto. Valeu. Gostou da entrevista, Giba? Tudo bom, você tá bom. Na próxima você vai me entrevistar. Tá, eu te entrevisto na próxima. Combinamos, montamos o roteiro.